Alô, você, Tribuna Livre chegando, terça-feira, 10 de junho de 2025. Estamos ao vivo pela Rádio América 107,1, Rádio Cultura AM 830 e TV Horizonte, canal 30. Programa de hoje está, diferentão, hein? Olha, gente, você sabe a diferença entre emoções e sentimentos? A gente acha que sempre é a mesma coisa, não é mesmo? Mas não são não, tá? Para a gente sentir alguma coisa, a gente precisa ativar coisas como memórias, valores, raciocínio e também a imaginação. Já as emoções são reações involuntárias e imediatistas. A gente não precisa pensar muito não, elas simplesmente acontecem. Ô, Léo, muito bom dia. Bom dia. E hoje a gente vai falar sobre uma emoção muito comum para todos os seres humanos, né? Exatamente, a raiva, né? Quem nunca sentiu raiva? Bom dia, Juliana, para todo mundo que está nos assistindo. E olha só, pois é, quem nunca sentiu raiva na vida que atira a primeira pedra. Raiva é uma emoção natural que serve como um mecanismo de proteção e defesa em situações de frustração, injustiça ou ameaça. É um sentimento básico que pode se manifestar de diversas formas, desde uma leve irritação até uma explosão de fúria. A gente já viu aí muitos vídeos na internet. Hoje a gente vai falar sobre isso e também tentar te ensinar técnicas, por exemplo, de meditação para você conseguir dissipar essa emoção. E você pode participar com a gente, pode não, deve participar, viu? Responde aí, o que te faz sentir raiva? É menino pirracento? É chefe? É trânsito? É telemarketing? Os gatilhos são muitos. Então, conta pra gente aí o que te faz sentir tudo isso. Nosso WhatsApp, você já sabe, é o 99412-2179. É, Juliana, complicado, viu? O que te faz sentir raiva, Léo? Imediata, assim? Imediato, eu acho que as pessoas vão ser transparentes. Isso me faz sentir raiva, é. Mas para eu sentir raiva é muito difícil. O dia que eu tô com raiva, a pessoa foi artista, viu? Me tirou do sério, porque é difícil me tirar do sério. Ah, tem coisas que deixa a gente... Eu particularmente fico com raiva, assim, demais quando eu vejo alguém jogando alguma coisa na rua e a lixeira tá do lado. São momentos, assim, que eu, tipo, meio que saio do meu lugar, sabe? Sim. E, obviamente, violência, né? Violência contra mulher, essas coisas, assim, que violência contra criança, né? Mas tem atitudes normais agora, também. Trânsito, mata a gente de raiva, no né? trânsito até que eu sou calmo. Ônibus, aquele povo... Ônibus que não passa no horário. Aí eu fico com raiva. O motorista também. que te ignora... Ah, não, isso dá raiva mesmo. Você tá no ponto de ônibus, dá sinal, o motorista passa. Quando você pega o ônibus e o motorista vai devagar, quase parando, dá vontade de descer e eu chego, parece mais rápido que ele. Vamos falar sobre outra coisa que está matando a gente de raiva também. Ó, o STF iniciou nesta segunda-feira a fase de interrogatório dos réus acusados de tentar um golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder após perder a eleição de 2022. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, afirmou que o ex-presidente cogitou e modificou um plano para implementar um estado de sítio e realizar novas eleições em 2022. Quem traz os detalhes é o repórter Bruno Vigiano, da AFP. Jair Bolsonaro cogitou e modificou um plano para implementar um estado de sítio e realizar novas eleições em 2022, após sua derrota eleitoral para Lula. A afirmação foi feita nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal pelo seu ex-braço direito Mauro Cid, coacusado no julgamento contra o ex-presidente por tentativas de golpe de Estado. O antigo ajudante de ordens de Bolsonaro confirmou a existência de um documento para ativar o estado de sítio e refazer as eleições. Segundo Cid, que assinou um acordo de delação premiada com a Justiça, o líder de extrema-direita recebeu e leu o texto apresentado por assessores. O documento consistia basicamente de duas partes, né? A primeira parte eram os considerandos, né? Eram 10, 11, 12 páginas, né? Muito robusto. Nesses considerandos, eles listavam basicamente as possíveis interferências, intervenções do STF e do TSE no governo Bolsonaro e nas próprias eleições. E no segunda parte entrava numa área mais jurídica, né? De estado de defesa, estado de sítio, prisão de autoridades e decretação de um conselho eleitoral, alguma coisa assim para refazer as eleições ou algo parecido. Cid acrescentou que o Bolsonaro enxugou o conteúdo do documento e somente o juiz do STF, Alexandre de Moraes, permaneceria preso. No momento do relato, o ex-presidente, presente no tribunal, deu uma risada e o magistrado fez uma piada, afirmando que as demais autoridades teriam sido beneficiadas por um habeas corpus.
Pelo cronograma dos depoimentos previstos, espera-se que Bolsonaro comece a responder às perguntas a partir de terça-feira. Ele responde pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, entre outros. Ao todo, 7 pessoas serão ouvidas pelo STF nesta semana, o chamado Núcleo 1, no julgamento do suposto plano para anular a vitória nas eleições presidenciais de 2022 do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, nesse primeiro dia de interrogatórios, o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal do golpe, ouviu o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Alexandre Ramagem. Foram mais de 6 horas de depoimento. O cientista político Rudar Hit analisa esses depoimentos para a gente. Ontem nós tivemos um verdadeiro show de horrores, né? Tivemos o depoimento do tenente-coronel Cid, um ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro, e depois do agora deputado federal Ramagem. O Cid teve que reafirmar tudo o que ele já tinha dito na delação premiada. Se ele não fizesse isso, poderia ser cancelado o acordo e aí pai, esposa poderiam ser presos, né? Mas também se ele adiantasse algo além do que ele disse, também configuraria em omissão na delação premiada e ela poderia também ser cancelada. Era uma situação, portanto, que ele nem revelava isso muito no semblante, mas era muito tenso para ele. A fala dele incriminou de vez o presidente Jair Bolsonaro, que teria lido a minuta da intervenção e do golpe e de prisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele teria definido o ministro Alexandre de Moraes como o único a ser preso do STF. A situação, portanto, fica muito mais complicada para o Bolsonaro. Obviamente que uma delação, assim como um depoimento, ele é a prova mais frágil que, inclusive, o judiciário admite. As provas documentais, todas aquelas, inclusive, de comunicação, são muito mais importantes e, portanto, essa delação do Cid ela é apenas orientadora, e foi orientadora, de levantamentos de outros tipos de prova na sequência. Já a fala de Ramagem foi muito mais calibrada do ponto de vista da defesa, mas ele não conseguiu se sustentar também. Acontece que a forma como ele disse era muito mais ajustada para a defesa, inclusive, dos outros réus, tanto que nenhum advogado dos réus o questionou, como fizeram com o Cid, revelando que não havia nenhum problema na fala dele em relação à defesa dos outros 6, né, réus que estavam ali sentados atrás dele. O que ele disse é que ele só escreveu um documento, vários documentos, inclusive a minuta do que seria a decisão legal do golpe do governo Bolsonaro, né? Inclusive da prisão de pessoas sem terem sido julgadas, o que revela, portanto, um ímpeto autoritário. Mas ele não explicou como que um documento que estava no computador dele, que ele nunca divulgou para ninguém, chegou nas mãos, por exemplo, do general Heleno, que será um dos próximos a depor nessa rodada de depoimentos no STF. Vamos ter dias bem quentes daqui por diante. Você vai acompanhando aí, gente. Importante a gente acompanhar esse momento, né? Seja na televisão, nas análises, que seja feito o que a justiça, né, tiver condições de fazer e der também, obviamente, oportunidades, né, para ampla defesa, como tem acontecido. Mas um momento importante da nossa história, viu? Mandar uns abraços aqui pro povo que tá me falando aqui no WhatsApp. José Jorge Pereira tá mandando aqui. Juliano, bom dia. Juliano, toda a equipe da Rádio América, TV Horizonte, bom dia pro Léo. Flávia Santos, lá de Londres, tá falando, adorei o tema de hoje. Flávia, fica segura aí com a gente, que daqui a pouquinho a gente vai
falar mais sobre esse assunto, tá? Pessoal respondendo aqui sobre raiva, vai mandando sua mensagem 994122179. O que faz você sentir raiva, hein? Como é que você administra? A gente vai para o intervalo, voltamos já. Estamos de volta com Tribuna Livre, terça-feira, 10 de junho de 2025. Vai mandando a sua mensagem aí de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp 994122179. Responde a nossa enquete do dia. O que te faz sentir raiva? Ah, meu Deus do céu, é muita coisa, hein? Como é que você administra? Ô, Léo, já temos interação aí, né? Temos sim. Vamos ver, gente? Quem está participando com a gente, 994122179, é a Lena de Contagem. Bom dia, Juliana e Léo. Tem muita coisa que me faz raiva. Atraso de ônibus e o meu marido. Política também me faz muita raiva. Não gosto nem de ver. Ó, o marido da Lena tá fazendo raiva nela, hein? Atenção, o marido da Lena aí, ó. E tem o Germínio também. Bom dia, Germínio. Tenho raiva de pessoas mentirosas. E isso é verdade, viu? Pessoas mentirosas, né, Juliana? Tem muita gente que realmente mata a gente de raiva. Marido costuma matar a gente de raiva mesmo, exatamente. Viu, em alguns casos, esposa também. No nosso bloco de entrevista, daqui a pouco, nós vamos falar sobre essa emoção que é desafiante para todos nós. Vai falar que é só marido que faz raiva? Ah, para. E você, sabe lidar com esse sentimento? A nossa repórter Erlaine Grace foi às ruas para saber o que as pessoas fazem na hora da raiva. O que faz raiva atualmente é o trânsito, né? Que é um caos geral, desde manhã até a noite. E a insegurança em si. O trânsito na rua, questão de assalto. Por aí vai, o dia a dia mesmo. Questão de raiva, foi domingo. Fui passear com a família no zoológico. Não me informei direito, chegando lá tinha um evento na orla, né? E eu já estou cansado de trânsito. Então, quando eu cheguei na Pampulha, tinha aquele trânsito, aquela galera, eu fiquei desnorteado. Falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui dentro? E estou procurando um tratamento alternativo para essa ira, para essa raiva minha, para esse estresse todo. Não sei o que fazer, não. O que você fez para desabafar naquele momento? Naquele momento eu rezei. Pode falar a verdade, eu rezei um Pai Nosso, uma Ave Maria, pedindo para acalmar meus nervos, porque no momento acho que era só aquilo para me salvar. A gente precisa se autoconhecer para momentos de raiva, né? Então eu procuro não me abalar nesses momentos, porque as pessoas ao meu redor não têm culpa do que eu estou sentindo, mas eu acho que o desabafo, às vezes um choro, porque homens também choram, eu acho que a conversa é a melhor solução para a gente resolver esses momentos de raiva. Todo mundo, né, apontando aí maneiras de lidar com essa raiva. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai começar a falar sobre esse assunto, 2 blocos de entrevista. Fica aí com a gente, hein? Olha, o governo de Minas anuncia obras em rodovias mineiras para incentivar o turismo no estado. A repórter Gabriela Salles traz os detalhes. O governo de Minas Gerais acaba de anunciar um investimento de mais de R$1 bilhão na melhoria de rodovias estaduais. A ação faz parte do programa Infraturismo, que prevê obras em estradas que ligam as cidades turísticas do estado. Ao todo, serão 35 regiões turísticas contempladas, o que equivale a 1.300 quilômetros de rodovias recuperadas. Entre as localidades está o Santuário da Serra da Piedade, em Caeté, o Parque Estadual do Rio Doce, o Centro Histórico de Diamantina, o Parque Nacional da Serra do Cipó, além de cidades turísticas como Monte Verde, Conceição do Mato Dentro, Gonçalves Dias e Cerro. A previsão, de acordo com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, é que as obras de melhoria em pavimentação e segurança viária terminem até ano que vem. Repórter Gabriela Salles. Mandar uns abraços aqui, José Jorge Pereira. José Jorge Pereira, bonitinho demais. A Dark Aparecida. Gente, daqui a pouco a gente vai colocar aqui mais interações de vocês. Um abração também para minha querida Sônia Rezende. Sônia sempre ligadinha aqui no nosso programa. Tem muita gente participando aqui com esse tema, hein? Mandar um beijão também antes aqui pro marketing aqui nosso, queridas meninas. Estão manifestando aqui, falando que adoram o programa Livre, o Tribuna Livre. Mandar um abraço pra Bruna, pra Richelle, pro Matheus, pro Gustavo, pro André de Tabela e pra Carol.
Corre lá nas redes sociais, viu? Tá muito legal. Tanto da Rádio América Oficial, como da TV Horizonte Oficial. Olha, a Câmara dá mais um passo para regulamentar o transporte por moto aplicativo em Belo Horizonte. Repórter Newton Lopes tem os detalhes. Por unanimidade, os vereadores de Belo Horizonte aprovaram em primeiro turno um conjunto de regras para o transporte de moto por aplicativo na capital. A proposta de regulamentação do transporte de moto por aplicativo prevê que o motociclista vai precisar ter um seguro de acidentes pessoais a passageiros e sempre utilizar o equipamento de proteção individual, que poderá ser, no mínimo, um capacete de segurança homologado. Ele também será obrigado a comunicar à plataforma em caso de mudança do veículo utilizado. Para os aplicativos, o projeto define a obrigatoriedade de manter o sistema de monitoramento de velocidade e rastreamento das corridas em tempo real, fiscalizar o cumprimento de normas de segurança por parte dos motoristas, incluindo o uso de EPI e velocidade, e oferecer treinamentos periódicos sobre as normas de trânsito e responsabilidade no transporte de passageiros. Em dezembro do ano passado, o Ministério do Trabalho solicitou a suspensão imediata do transporte de moto por aplicativo em Belo Horizonte. Já em janeiro deste ano, o Ministério pediu a suspensão por 90 dias devido à necessidade de regulamentação da atividade e de que fossem levantadas soluções para reduzir a capacidade de acidentes por motocicletas em BH. Depois de protestos da categoria, a suspensão não chegou a acontecer. Repórter Newton Lopes. 99412-2179. Participe com a gente, mande a sua mensagem. Você tem raiva, as pessoas te fazem raiva, é aquele famoso, as pessoas talham o seu sangue. Muitos lugares talha o seu sangue. Você fica até com a boca espumando. Vamos ver aqui as mensagens dos nossos telespectadores, nossos ouvintes. A Socorro Caldeira, ela diz que tem raiva do ônibus 332, que é a pior linha da região do Barreiro. A Transfácil, vereador não resolve nada. Ô Socorro, acho que tem ônibus pior que esse daí, viu? Fala com você, tem um tal de 8350 aí que eu vou te contar, não é fácil não. A Dark Aparecida, bom dia. Com essa enquete, me lembro do meu afilhado, bem pequeno, e me disse, madrinha, trem que mata a gente de raiva é chorar de raiva, e quanto mais a gente chora de raiva, mais raiva a gente tem. Meu Deus do céu, é o motivo da raiva que eu estava sentindo. Foi de muita raiva mesmo. Parece mais um trava-língua. Mas hoje eu estou bem tranquila. É qualquer coisa que me enraivece, viu? Que bom que hoje você está mais tranquila. É bom que as pessoas também aprendam com você. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar algumas técnicas, respiração, o que pode fazer as pessoas ficarem mais calmas, né, Juliana? O que você faz, Juliana? Da Dark aqui, que é o mesmo nome da minha mãe. Ô, Dark, beijo pra você, viu? Beijo pra minha mãe também, que tá recuperando de um pé, um dedo quebrado lá. Ó, esse negócio é engraçado mesmo. Se você não aplica nenhuma técnica de controle da raiva, o choro, que normalmente vem como um desabafo, às vezes ele potencializa a raiva mesmo, né? Porque a grande questão é a gente tentar transmutar esse sentimento. O desabafo, ele vem, mas obviamente a gente tenta, a partir do desabafo, começar a enxergar as coisas com mais clareza, né? Para aí você vir com alguma reflexão. Por que esse sentimento aconteceu? Eu consigo simplesmente, né, entender que aquilo é parte do momento e deixar isso para lá? São coisas que eu consigo controlar? São coisas que eu consigo mudar? Então, assim, essa reflexão, ela vem muito do autoconhecimento mesmo. Ó, eu estou gostando muito das participações. Hoje tem muita gente participando aqui. Você não sai daí que no próximo bloco a gente começa a falar sobre esse sentimentozinho que dá até uma culpa, né, quando a gente tem. Acompanha a gente aí, manda sua mensagem 994122179. Tribuna Livre volta já. De volta com o nosso Tribuna Livre, 10 de junho de 2025. Estamos recebendo aqui no estúdio a psicóloga Karina Rossi. Seja muito bem-vinda, Karina. Vou falar de raiva hoje. Obrigada, gente. Estamos recebendo aqui também a Jaqueline da Mata, psiquiatra. Seja bem-vinda, Jaqueline. Obrigada, gente. Temos interação, muitas interações hoje, né? Vamos lá, então, que hoje o pessoal está participando, viu? Ao Franco aí, ó. Segundo ele, o que me faz mais raiva são esses políticos mentirosos e corruptos. Não verdade, te julgo, viu? Hein, Franco? Faz raiva mesmo. Agora, a Flávia Santos, de Londres. Bom dia, adorei o tema. Na minha TPM, até meu marido mastigando da raiva. Que isso, Flávia?
Vão participando mais, gente. O Arnóbio, raiva é algo que não pode se transformar em ódio para não ir para o lado da guerra. Te faz levantar a cabeça e seguir em frente mediante aquilo que te fez ou faz sofrer e te dá um desafio, separar o joio do trigo. Dependendo da administração, raiva é algo bom, é respeito com você e com os outros, é verdade. Mostra algo que não é normal, não enxergaria. Obrigado, viu, Arnóbio, pela sua participação. Agora, nós queremos começar aqui com as nossas entrevistadas falando sobre sentimento, né? A raiva é um sentimento. Mas ou é uma emoção? Ou é uma emoção? É uma emoção. Então vamos começar a falar dessa diferença. Emoção e sentimento, que a gente acha que é a mesma coisa, né, Karina? Na verdade, a raiva ela é uma emoção. E ela pode gerar um sentimento. Por exemplo, estou com raiva, é aquela emoção. É um trânsito. No trânsito, alguém me fechou, me deu aquele sentimento de raiva. A emoção da raiva. Mas junto, ele pode vir outras coisas. E por que eu estou me sentindo daquela forma? É porque eu estou sentindo que alguém infringiu os meus direitos, é porque eu acho, ou até mesmo um pensamento, né? De que a pessoa está passando na minha frente porque quer ser melhor do que eu, porque o carro é melhor do que eu. Então, é um conjunto de fatores ali junto com essa emoção. E é uma coisa natural também, sentir raiva, né? É uma emoção natural, não é? O problema é quando é a forma que a gente reage a essa raiva, né? Como ela disse, no trânsito você fica com raiva que alguém te fechou. Como que você vai reagir? Você vai lá brigar, discutir? Ou você vai contar até 10, respirar fundo, né? Raiva pode ser bom? Pode ser bom. Porque em que situações? Porque ajuda a gente a impor limites, dizer não. Em momentos de injustiças, a gente vai reagir àquilo. Uma injustiça que você está vendo, aí te dá raiva, você vai reagir àquilo, defender seus valores. Então é importante, né, Karina? Exatamente, exatamente isso. E a raiva afeta o corpo e a mente? Sim, tá tudo interligado, né? Então, geralmente as pessoas que não falam sobre o que estão sentindo, sobre aquilo que ocasionou aquela raiva, ela pode passar a somatizar. Então, ela pode vir a desenvolver vários sintomas físicos. Tanto que se você está num nível de raiva muito grande, você pode ficar ali com o coração acelerado, né? Pode dar falta de ar até. Então, pode vir vários sintomas físicos. O pessoal falou muito, assim, dessa dificuldade, muitas vezes, de controlar isso, né? E de virar uma explosão de fúria. Como que a gente administra, assim, ou melhor, como que a gente consegue diferenciar? Olha, eu tenho uma raiva, mas eu consigo administrar mais ou menos, ou eu tenho ataques de raiva e isso vai me consumindo e eu não consigo administrar esse sentimento. Aí já é hora de procurar uma ajuda, né? Aí tem que procurar. Se a raiva está muito descontrolada, se a pessoa na impulsividade faz coisas, fala coisas que não, né, que não faria normalmente, aí já é uma raiva crônica, que está gerando ansiedade, insônia, tá? Como ela disse, né? Tá aparecendo até no corpo, né? Às vezes pode a pressão aumentar, né? No momento de raiva ali. Então, já é hora de procurar ajuda, pedir socorro aí. Nesse momento, né, Karina? Procurar, assim, um psicólogo, me procurar, a gente tem que... porque, assim, né? Passando desses limites, vai interferir no trabalho, nos relacionamentos. Então, se a pessoa é lá com o chefe explodir no momento que o chefe fala alguma coisa, ela pode perder lá o emprego, né? Por isso, né? Quando a gente pensa homens, mulheres, tem diferença? Mulheres têm mais facilidade de administrar, mas assim, a gente sabe que a gente põe mais pra fora. E os homens, normalmente, eles introjetam mais, né? São mais introspectivos. Eu acho que depende. Tem pessoas que guardam mais essa raiva, que não expressa, né? E tem gente que já é mais explosivo, mais impulsivo, que fala, que briga, que discute. Acho que depende. Você vê isso mais? Às vezes eu vejo mais mulheres, eu vou falar da minha experiência, que guardam mais a raiva. Que guardam mais, que aquilo deixa mais guardado do que internaliza aquilo e do que externaliza, assim. Na verdade, no consultório eu já vejo o contrário. Eu vejo mais as mulheres procurando porque falam, porque querem resolver, e os homens normalmente guardam mais. Tem uma diferença entre sentir raiva e agir com raiva? Sim, eu acho que o sentimento é natural quando acontece algo que nos desagrada, né? Agora, o agir com raiva, normalmente você vai agir na impulsividade mesmo. Então, não necessariamente eu vou agir de forma coerente. Eu vou falar aquilo que eu quero, que eu não quero e o que eu não deveria quando eu tô com raiva. Porque normalmente as nossas emoções, elas vão estar todas bagunçadas ali, né? Então isso interfere sim. Agora, raiva no relacionamento. Como lidar isso? Porque às vezes tem um casal, um é muito calmo, o outro tem muita raiva. Ou
alguém pode despertar esse sentimento, você não sabe. Na hora da raiva, ninguém sabe como que a pessoa vai agir, não é? Como que é a raiva no relacionamento? Eu acho que a melhor estratégia no relacionamento é a comunicação. Para você poder entender aquilo que desperta a raiva no outro, para você poder lidar melhor com aquilo. Gritar com a pessoa, xingar, isso ali não vai ajudar no momento da raiva. Às vezes é melhor esperar um pouquinho, né? Passar a raiva para conversar depois. Pois é, aí eu vou pegar esse gancho antes da gente chamar a interação, que é o seguinte... As pessoas são diferentes, né? Sim. Todo mundo é diferente. Tem gente que prefere assim, eu tive uma briga no meu relacionamento, eu prefiro esperar para a poeira acalmar, para depois eu conversar. Mas não necessariamente vai ser assim, daqui 20 minutos, daqui 30 minutos, às vezes vai ser no outro dia. E às vezes o outro não dá conta de esperar, ele já começa a desenvolver outros sentimentos, porque ela está me ignorando, porque ela não quer conversar sobre isso. Tem isso também, né? Essa dificuldade da gente aceitar como que o outro se posiciona. Tem gente que vai querer conversar na hora da raiva, né, Karine? Que vai querer, não quer esperar um pouquinho, mas às vezes acho que administrar isso, né? Saber o tempo de cada um, do casal. E o casal, assim, no momento, talvez, que é mais propício, os dois estão mais calmos, dialogar, ter uma comunicação assertiva, aberta, falar o que sente, né? Olha, você me fez isso que me causou raiva, que foi um gatilho para mim. Então, acho que essa comunicação aberta, né? Exato. 99412-2179, tá todo mundo participando hoje, que beleza, gente. A Rosângela do Vista Alegre. Bom dia, Juliana e Léo. Eu tenho raiva quando o meu salário atrasa. Eu já tive essa situação também de salário atrasado. Foi aqui não, foi em outro lugar. É ruim mesmo, viu? A Dulce, bom dia, Juliana e Léo. O que me faz sentir raiva é ver um motorista estacionando em vaga para cadeirante. Me tira do sério. É verdade, viu, Dulce? Essa situação é muito complicada mesmo. Já agradecendo e vão participar mais, gente. 99412-2179. Ô, meninas, vamos começar a falar, então, como é que a gente administra isso. O autoconhecimento ajuda, você entender o que te gatilha, por exemplo. Não, isso é importante. Os gatilhos da raiva, né, que te leva a sentir raiva, isso é muito importante. Como você disse, esse autoconhecimento, buscar ajuda. Outras práticas também que eu gosto de indicar para os meus pacientes é essa questão da respiração, técnicas de meditação ajudam também bastante. Às vezes vai precisar de um medicamento, dependendo do grau. Se isso está levando muita ansiedade, muito... Né, se isso está tomando muito conta, depende. Tem mania de tomar uns ansiolíticos, né? Mas aí não toma por conta própria. Tem que procurar ajuda médica e com orientação médica. Que é importante, assim, se isso estiver te prejudicando demais no seu dia a dia, no trabalho, nos seus relacionamentos, às vezes tem que avaliar essa possibilidade também. E do ponto de vista da psicologia, Karina? Eu acho que é exatamente isso que a doutora falou. É o autoconhecimento para você entender o que está gerando aquela raiva, qual que é o gatilho que despertou aquela raiva. Exercício de respiração. Eu gosto muito do exercício de anotar. Por que eu tô com muita raiva? Porque às vezes no momento da raiva a gente vai falar, vai pensar coisas que de fato talvez não tenha acontecido naquele momento. Então, se você deixa ali aquela situação, dá uma acalmada, de você respirar, depois analisa aquilo ali e vê se realmente de fato é algo que dá para conversar, falar a respeito, ou se não, eu estava viajando e não era aquilo tudo, não precisava daquela ação toda. Do ponto de vista da psicologia e da psiquiatria, as redes sociais, elas interferem no modo de como a gente reage com a raiva? Talvez sim, até mesmo porque eu acho que a rede social deu uma abertura muito grande para as pessoas falarem o que elas quiserem, da forma como elas quiserem, né? Então, acho que isso acaba despertando nas pessoas raiva. E as pessoas também, às vezes, escondidas atrás de um perfil, falam o que quer, que pensa e atinge o outro, né? Fala de modo até grosseiro, tipo assim, pensa diferente ali, seja político, religião, alguma coisa, aí vai atacar a pessoa, né? Não argumenta, ataca. Ela se sente mais corajosa. Mais corajosa, isso. Ô, Karina, o tal do contar até 10, né, que a gente meio que populariza, fala assim, nossa, na hora que você tá com muita raiva, meu Deus do céu, conta até 10 que o negócio passa. Pode ajudar? Pode porque é uma forma ali de você respirar, porque a raiva, ela é um mecanismo de defesa. Então, no momento ali que você está contando até 10, você está voltando a fazer o sistema ali funcionar direito, a gente vai acalmando, a respiração joga mais oxigênio ali pra gente no cérebro, então a gente pensa melhor sobre a situação que está acontecendo no momento. Então, funciona sim.
Gente, um papo muito importante, agradecendo a Karina Ross, psicóloga, Jaqueline da Mata, psiquiatra, foi um papo muito legal, muito interessante, né, Juliana? É bom que nos ajuda, né? Um pouquinho a como lidar. Meninas, e como que isso... queria que nesses minutinhos finais aí que a gente tem, vocês deixassem uma mensagem, então, para as pessoas, né, sobre essa questão de lidar com a raiva, né? Acolher a raiva, é por aí? Sim, é por aí. Como a gente disse aqui, às vezes se afastar ali no momento, dar uma afastada, dar um passinho atrás, respirar fundo, né? Como você disse, contar até 10, para levar, assim, porque a gente entra num sistema de luta ou fuga quando a gente está com raiva. Então, a gente tem que ativar, com a respiração a gente ativa esse sistema que acalma a gente, então, que tranquiliza. Então, pensar nisso. E procurar ajuda se tiver difícil de lidar sozinho com essa raiva. Ô, Karina, mas não é errado sentir raiva, né? Não, a raiva é uma emoção, é normal a gente sentir. Então, tudo bem se você está sentindo raiva, isso é totalmente normal. E eu acho que você deve sim acolher a sua raiva, é um sentimento, ele faz sentido pra mim, então ok, eu senti. A questão é como que a gente vai lidar. Então, tente se conhecer melhor, entender qual foi o gatilho daquela raiva, qual foi... o que aquela pessoa disse que infringiu tanto ali, talvez uma crença, um valor seu que fez você agir daquela forma. E se tiver difícil de lidar com isso no dia a dia, tem que procurar ajuda. Pois é, então agradecendo mais uma vez, vamos para um rápido intervalo, voltamos já, continue participando, 99412-2179, não saia daí. De volta com o nosso Tribuna Livre, terça-feira, 10 de junho de 2025, falando agora sobre técnicas para te ajudar a administrar e dissipar essa emoção que é a raiva, né? Conosco aqui no estúdio, a massoterapeuta, aluna, instrutora e membro da coordenação da Brahma Kumaris aqui em Belo Horizonte, Marilene Mairink. Ei, Marilene, bom dia, muito obrigada pela presença. Bom dia a todos. Eu que agradeço essa oportunidade, né, de divulgar um pouco sobre a Brahma Kumaris. Né? Muito bom. Então fala pra gente o que é a Brahma Kumaris, explica para quem está em casa, está nos assistindo, nos ouvindo. Tá. A Brahma Kumaris é uma organização que visa desenvolver a qualidade de vida do ser humano. E o carro-chefe principal da Brahma Kumaris é a meditação Raja Yoga, quando aprendemos a lidar com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, para nos tornarmos soberanos sobre isso. Eu sou suspeita de Brahma Kumaris porque eu comecei a meditar pelo Brahma Kumaris, né? Hoje adotei outra linha de meditação, mas assim, tô sempre lá assistindo as palestras, tem muita informação online também, muito boa, né? Muitas meditações guiadas. A gente vai falar mais sobre Brahma Kumaris e meditação, mas temos outra técnica também, né? Temos. De ajudar a equilibrar essa raiva, Léo. Conta pra gente. Exatamente, gente. Antes da gente falar um pouquinho na nossa entrevista, aprofundar mais, a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, vai detalhar uma prática japonesa que está sendo implantada como política pública do Brasil, que chama banho de floresta. Você já ouviu falar? O coordenador da Fundação Oswaldo Cruz, Guilherme Franco Neto, conta aqui no Tribuna Livre um pouco mais sobre este assunto. Vamos conferir. O que é o banho de floresta? É exatamente uma possibilidade de que as pessoas possam vivenciar a natureza de uma forma sensorial, ou seja, não tão cognitiva, não tão racional, mas fazendo a experienciação a partir dos seus sentidos, dos nossos sentidos, com a natureza. É uma prática que surgiu no Japão, a partir inclusive de indicadores do estresse urbano e dos malefícios da vida altamente artificializada e industrializada. E isso então tem gerado a possibilidade de nós termos o banho de floresta no Brasil. A Fiocruz, juntamente com o Instituto Brasileiro de Ecopsicologia, vem então desenvolvendo um projeto que tem esse propósito, possa estar oferecendo práticas de saúde na natureza. É um projeto muito ousado, um projeto importante, e nesse momento nós estamos numa fase de fazer com que nós possamos verificar a efetividade, a eficiência exatamente do banho de floresta na população brasileira.
Banho de floresta, também adoro, viu? E é acessível para todo mundo. Olha só, gente, falar para vocês uma coisa. Camila Silva tá me contando aqui no WhatsApp. Camila Silva, lá do bairro Castelo. Juliana, preciso aprender técnicas para me acalmar. Marilene, a meditação é uma delas. E fala para mim aqui, meditação é para todo mundo? Sim, a meditação é para todo mundo a partir dos 7 anos de idade. Então, qualquer pessoa, de qualquer religião, de qualquer cor, de qualquer profissão, pode tomar benefício da meditação, sim. 99412-2179. Vamos ver o que os nossos telespectadores estão falando aqui pra gente. Vamos lá? O Anônimo, gente, bom dia. O Catecismo da Igreja Católica, no que diz respeito à raiva, aborda como um dos 7 pecados capitais e como um obstáculo à vida em santidade. A raiva é considerada pecaminosa quando, em vez de ser controlada e direcionada para o bem, leva a ações desordenadas e destrutivas. É aquele negócio, né? É a ação. Como que a pessoa vai agir, né, com a raiva. Nós temos mais? Não, nós só temos essa participação. Ô Marilene, aí é isso, né? Assim, a meditação ajuda a gente a controlar essas emoções, porque é humano sentir isso, né? Não é porque a gente medita também que a gente está iluminada, né, Marilene? Não, quando você começa a meditar, você vai se iluminando, vamos dizer assim. As negatividades são como uma parte da escuridão. Se esse ambiente aqui tivesse escuro, na hora que você acendesse uma luz, pronto. A escuridão é falta de luz. Então, todos nós podemos nos iluminar com as nossas próprias virtudes, desde que saibamos como fazer isso, né? E a meditação nos ensina o autoconhecimento, entender quem realmente sou. Eu sou ser humano, eu não sou só humano. Eu sou um ser atuando no mundo físico e não o contrário. E dentro de nós temos todas uma cor bonita das qualidades originais, que é a paz, o amor, a verdade, o equilíbrio, o poder e a pureza. E quando a gente acessa essas qualidades, nós vamos transformando as emoções mais superficiais que nós estamos viciados em ter, como, por exemplo, a raiva. Ô Marilene, o Brahma Kumaris, ele realiza, vamos dizer assim, um trabalho diferente com mulheres e com homens? Trabalha a questão de empoderamento feminino ou algo relacionado a isso? Não, a gente atende a todas as partes da sociedade, desde crianças até idosos, advogados, todas as áreas. Mas em essência, não há diferença. A diferença está na idade física, na profissão e tal, mas internamente nós somos todos iguais, né? Somos seres espirituais. A Marilene está com os livrinhos aí, conta pra gente, Marilene. Tá. Eu trouxe esses livros, gente, porque eu considero que a nossa lojinha na Brahma Kumaris, lá no bairro Nova Granada, é um lugar onde tem joias para a gente poder se desenvolver. E um deles é a resolução de conflitos. Quem não tem? Primeiro interno, depois externo. É tempo de fazer um trabalho interno, ou seja, todo mundo preocupa em trabalhar para ganhar dinheiro, fazer negócio e tal, sustentar a família, se sustentar, mas e o trabalho interno tem que ser feito. E a paz começa com você, que na verdade é o antídoto da raiva, porque a gente experimenta a raiva porque esquecemos de que somos originalmente, que a nossa natureza original é a paz. Ô Marilene, eu ouço muitas pessoas falando assim quando eu medito, né? Porque eu também sou muito agitada, ligada no 220, as pessoas falam assim, nossa, eu nem acredito que você medita. Meditação é disciplina, né? Começa por esse entendimento, que é igual você fazer qualquer atividade física. Não adianta você dizer assim, eu meditei um dia, isso aí vai reverberar para a semana inteira. É todo dia, é um exercício diário. Então, ou seja, qualquer um pode meditar e não necessariamente você precisa meditar 1 hora, pode começar com menos tempo, né? Não, na verdade, o ideal é você meditar intensamente e curtinho, igual exercício físico. Não adianta você ficar horas na academia que você não vai perder sua barriga. Isso aqui é eu falando como profissional dessa área. Você faz um exercício intenso em 12 minutos, você tem muito mais efeito que você ficar lá na esteira, não sei quantas horas. Meditar é a mesma coisa, não é para você sentar e ficar horas meditando. Você vive, você tem filho, você tem casa, você tem que trabalhar. Então você vai colocar a meditação no seu dia a dia, na sua rotina. Porque meditar nada mais é do que pensar sobre. Só que eu vou pensar sobre o que eu escolhi, não sobre o que a coisa externa me propõe. Marilene, tem como a gente fazer agora, você mostrar para quem está em casa e para a gente aqui, uma meditação? Tem. Qual seria? Tentar conduzir uma técnica? Posso conduzir uma. Todos prontos? Então, o legal da meditação Raja Yoga é que a gente pode meditar em qualquer lugar, a qualquer hora, fazendo o que quiser e de olhos abertos para conquistar os órgãos dos sentidos, porque os olhos são os nossos maiores traidores.
Tudo que a gente vê, a gente pensa. Então vamos lá. Escolha sentar, se for possível. Respira fundo, umas 2, 3 respirações. E deixe que sua mente, você perceba o que está acontecendo dentro de você. Leve a sua atenção para o centro da sua testa. Ouça os seus pensamentos. Sinta. E diagnostique se é inútil, se é negativo. E aí você transforma. Você pode pensar que você é uma luz, um ser que dá vida, graça e movimento ao seu corpo, uma energia que tem as qualidades originais, principais, como a paz, que é a minha natureza, e que leva à felicidade, ao equilíbrio, ao poder. E posso criar essa experiência quantas vezes eu quiser durante o dia, mesmo durante as ações. Sou um ser de luz, eu inspiro paz, eu expiro paz. Mais uma vez, eu inspiro paz, eu expiro paz. E esse compromisso é comigo. Eu posso fazer essa reflexão quantas vezes eu quiser. Om Shanti. Om Shanti, toda vez que a gente tem uma experiência na Brahma Kumaris, é um cumprimento e um compromisso comigo mesmo. Porque Om significa eu sou um ser espiritual e Shanti significa paz. Então, eu sou um ser de paz. Sempre lembrar disso, né? E a gente tem algumas dicas físicas. Por exemplo, cartinhas como essa, você tira uma por dia, lê a mensagem e compromete-se a experimentar essa mensagem durante o seu dia. Veio a raiva? Ok, ela vai vir. Agora você vai começar a administrá-la mudando o seu padrão mental. Para você não ficar reagindo. Você quer agir e não reagir. Excelente. Ô Marilene, para a gente terminar, queria que você deixasse então o endereço da Brahma Kumaris aqui em Belo Horizonte, das redes sociais, para todo mundo acessar. Eu todo dia no meu Instagram, eu coloco uma mensagem do Brahma Kumaris e todo mundo fica me respondendo. Fala, Juliana, serviu direitinho para mim. Então, por favor, Marilene. A gente tem realmente uma mensagem diária que ajuda muito, o retorno das pessoas é muito grande. A Brahma Kumaris nós temos aqui em Belo Horizonte, no bairro Nova Granada, na Rua Industrial José Costa 587. O telefone é 3371-9802, será um prazer atendê-lo. Mas temos também um centro de retiros na região da Serra do Cipó, chamado Portal da Paz. Lá, nos finais de semana, nós conduzimos retiros com vários temas. Inclusive, dia 21 e 22, vai ter um retiro chamado Rompendo as Ilusões e Trabalhando a Saúde Mental. E nós vamos ter também um workshop na Nova Granada sobre administrando o estresse. Então, no dia 23, segunda-feira. Então, quem quiser participar, nas redes sociais, você joga lá, Brahma Kumaris, você vai ver em tudo. E a gente tem um projeto muito legal que se chama Medita BK, é 21 meditações, 21 dias, 21 meditações que você pode fazer uma por dia. Entra lá, baixa o app, Medita BK. Maravilha, gente, o programa hoje está maravilhoso. Encerrar, agradecer a Marilene Mayrink, coordenadora do Brahma Kumaris, uma das. Agradecer a todo mundo aí. Passa lá no Brahma Kumaris, vale a pena conhecer. Vambora, né, Léo? Vambora, acabou o Tribuna, mas você pode nos seguir nas redes sociais. Amanhã a gente está de volta. Quem está chegando agora é o André Santos, mas a Adriana Ferreira com o Rede Notícia. Hoje tem uma entrevista, gente, com o presidente do PT, presidente estadual do PT, Alexandre Silveira. Até amanhã, tchau! Até amanhã, escolha a paz. Grande abraço.